O dia que eu me encontrei com Deus. E assim damos início ao episódio 2 da série Muito Antes do Primeiro Brown. Bem, se você está chegando agora e ainda não ouviu o episódio anterior, vou estar colocando aqui para você correr lá e assistir na sequência e entender melhor um pouquinho da minha história e do meu testemunho. Você já ouviu a voz de Deus? Bem, eu nunca tinha ouvido. Até que no dia 16 de julho isso mudou. O dia iniciou eu simplesmente querendo ir para a igreja, para poder depois ir ao shopping. Eu falei com meu esposo que eu tinha alguns itens para poder trocar. Havia passado o meu aniversário e aquele dia era o último dia para fazer as trocas. Então, eu queria passar o dia no shopping, almoçar, passar rodando, sem nenhum compromisso depois, ficar lá tranquila passeando no shopping. E esse dia era um dia de ceia. E o meu esposo falou, vamos no shopping, porém eu quero ir no culto. Então você escolhe se vai ser no culto das 10 ou se será no culto das 17 horas. Para ir no culto das 17 horas, para mim não era vantagem, porque as lojas abriam às 15 horas. E aí eu teria 1 hora de loja aberta para poder fazer o que eu queria fazer. Porque meu esposo, assim, se tem um compromisso, ele quer chegar no horário certinho, então não haveria possibilidade de atraso. E aí eu falei, vamos no culto das 10. Acordamos no outro dia, às 9 horas, a gente morava bem pertinho da igreja, então acordava às 9, tomava todo mundo um banho rápido, a roupa já estava tudo separadinha, para não ter problema. E aí nesse dia, eu não queria atrasar, porque eu tinha um propósito, eu tinha algo para fazer depois do culto. Então eu tava a pessoa ali super ágil, super vambora, corre, não seria motivo para atraso. E aí meu esposo entrou pro banheiro e eu fui pra cozinha para poder ver alguma coisa para a gente comer e ir pra igreja. Quando eu piso na cozinha, a cozinha estava completamente encharcada. O nosso filtro de água tinha ficado com um fiozinho escorrendo a noite toda e debaixo dele ficava a pia. Mas nesse dia eu tinha deixado um bol bem assim embaixo. Então o que acontecia? A água caía e fazia tipo um escorrega e molhou todo o chão não tinha ralo. Então quando eu acordei, eu pisei, tinha ali 1 centímetro de água. E eu tinha ali minutos para secar tudo, para poder ir para o culto. Então, valendo 5 milhões de reais e 20 minutos, eu peguei meu pano, meu mop e parecia uma gincana, porque eu agarrava assim o pano com a água para poder terminar logo antes que ele saísse do banheiro e não visse aquilo ali, porque se ele visse, ele ia falar que não ia dar tempo e pronto, a gente ia ter que ir no culto da tarde. E aí ele saiu do banheiro e eu ainda não tinha, acho que nem na metade do processo. E aí ele falou, que você tá lavando a cozinha agora? Eu falei, que lavando a cozinha? Essa cozinha encharcou toda, eu tô aqui tentando secar essa água. Pega as crianças, coloca ela pra tomar banho e deixa que eu me resolvo. E aí ele foi, acordou as crianças, colocou as crianças. Eu peguei, tinha feito um ovo mexido, dei pra eles comerem. E aí continuei lá meu processo. Deu 10 horas e ele falou, 10 horas eu não vou pra igreja mais, vou chegar atrasada. Eu falei, não, vai descendo com as crianças, eu vou tomar um banho aqui rapidinho e tô descendo. E aí quando foi ali 10h15 eu estava no carro, nós fomos pra igreja, até chegar na igreja, estacionar, eu levar as crianças pra salinha. Quando eu entrei pro culto, já estava naquele processo em que o ministério ainda estava lá louvando e o pastor já estava no púlpito para poder dar início à palavra. E aí o pastor falou, né, pra gente poder se sentar. E nisso que nós nos sentamos, eu ouvi uma voz clara e audível. Hoje, eu te trouxe aqui para te tirar do coma espiritual que você esteve por todos esses anos. Só que não era a voz do pastor. E aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, não, você ouviu isso? Porque eu estava olhando pro pastor e ele não falou nada. E aquela voz, e ele procurando, né, quem é que tinha falado aquilo? E aí meu esposo, falei, você ouviu isso? Aí meu esposo, ouviu o quê? E aí eu falei, uma voz, alguém falando, ele falou nada. O pastor só falou aleluia, alguma coisa assim. E aí tá, sentei, e aí o pastor já ministrando, de repente era como se eu não conseguisse mais fixar a minha visão no pastor. E sim, era como se ali naquele momento descesse um telão e eu começasse a ver na minha frente
uma lembrança da minha vida, algo que eu não dividi aqui com vocês, né? Porque eu não conseguiria colocar isso no episódio anterior e não finalizar. Foi que aos 4 anos eu estive internada em um coma em que já não existia mais esperança para os médicos de eu retornar a viver. O máximo que existia de possibilidades era que se eu saísse de lá, eu iria ser uma pessoa em estado vegetativo para o resto da minha vida. Eu não conseguiria mais falar, eu não conseguiria mais andar, eu não teria mais movimentos, enfim, eu passaria o resto da minha vida deitada em uma cama. E já numa situação em que não existia mais o que fazer, minha mãe já estava ali há dias, né, internada junto comigo, porque ela não se ausentava de lá de jeito nenhum, até mesmo pela situação em que não tinha mais o que fazer para reverter o meu quadro. Já havia sido testado vários antibióticos, várias medicações, tinham médicos do exterior que já tinham vindo para poder estudar o meu caso e poder ver, né, o que poderia estar fazendo. Então, assim, o que poderia ter sido feito já tinha sido testado, já tinha sido feito, e o que restava agora era realmente os médicos ali acharem uma pessoa com uma situação mais necessitada e com mais esperança do que a minha para poder desligarem os meus aparelhos e eu vir a óbito. Então a minha mãe ficava ali realmente vigiando tudo que faziam, olhando para que eles não pudessem fazer esse recurso, né? E assim, naquele momento em que não existiam mais coisas para ser feito no mundo natural, a minha mãe se lembrou, né, do Deus que o pai dela falava para ela. Meu avô, ele era pastor, nesse momento ele já havia falecido, então a minha mãe se lembrou, né, do que ele pregava para ela, sobre um Deus, sobre o poder que ele tinha, e aí ela foi, num momento ali de desespero, a uma igreja e ela orou para esse Deus, né, que o meu avô pregava para ela. Olha, se você realmente existe, se você realmente tem esse poder, eu coloco agora a vida da minha filha nas suas mãos. Eu não consigo mais fazer nada, eu não tenho mais estrutura de vê-la nesse sofrimento, de passar dias e mais dias aqui no hospital. Então hoje eu te dou até às 17 horas para você ou levá-la e me dar força para poder viver a vida sem ela, porque minha mãe não podia engravidar. Minha mãe, ela tinha 2 trompas, uma trompa ela teve uma gestação e aquela trompa foi retirada, e a outra que tinha restado era uma trompa defeituosa. Então assim, o meu nascimento já foi um milagre. E ter outro milagre desse era como ganhar na loteria uma segunda vez. Então assim, não existiria. E aí, ela pegou e falou: você me dá força para viver, seguir minha vida sem a minha filha, ou se você realmente tiver esse poder e deixar a minha filha em vida, mas eu não quero uma criança como os médicos estão falando que ela vai ser, eu não tenho condições de arcar com todo esse tratamento, com toda essa estrutura médica na minha casa, eu não tenho como ter enfermeira, não tenho como ter gás, aquelas coisas, né, de gás para respiração, eu não tenho como fazer todo esse tratamento com ela. Então, se você deixar a minha filha de uma forma saudável, eu vou saber que você realmente existe, que você realmente tem todo o poder. Eu vou estar levando a minha filha para te conhecer, eu vou entregar a minha vida a ti. E ali naquele momento a minha mãe fez um voto com Deus e voltou para o hospital. E assim como ela fez, né, esse desafio com Deus, Deus o atendeu. E aí, dando ali por volta das 4h30, eu acordei do coma. E eu tenho, né, essa lembrança, apesar da pouca idade que eu tinha, eu lembro de momentos que eu estive ali no hospital. E ali eu acordando e num desespero, porque eu estava numa UTI, né, até o momento em que eu tinha tido lembrança, eu estava indo numa consulta no médico, passando muito mal. Então eu já acordei ali cheio de aparelho agarrado, um monte de situação
que eu não sabia onde eu tava e tal. Então, naquele desespero de eu acordando, sentando assim, tipo, sentei e fiquei tentando entender, arrancar as coisas que estavam agarradas em mim, e a minha mãe tentando me controlar, me segurar para eu não arrancar tudo, enfermeiro, médico, tudo vindo para poder ver o que estava acontecendo. E assim, o médico desesperado chamando o médico, e as enfermeiras lembrando que ele era o médico, e ele falando que não tinha capacidade de atender o que estava passando, porque eu estava morta. Então foi um desespero total. E assim, né, foi até a situação que a minha mãe cumpriu a promessa dela. Ela falou que me levaria para a igreja, e assim ela fez. Ela me levou para a igreja, só que como eu coloquei aqui no primeiro episódio, eu ia para a igreja por identificar e saber da onde Deus tinha me tirado. Mas eu não sentia por ele um amor. Eu tratava ele como alguém que tinha me salvado, e eu devia minha vida para ele. E infelizmente, não existia valor que eu pudesse quitar aquela minha dívida. Não tinha assim como eu falar, olha, tá aqui, estamos agora quites, eu vou seguir a minha vida, muito obrigada por tudo e até a próxima. Não existia isso. Então, eu ali por uma questão de eu te devo um favor, né? Te devo um favor. Eu ia para a igreja sabendo, né, da soberania, do poder que Deus possuía. Porém, eu não me via ali próxima a Ele. Eu não entendia que Deus poderia ter um relacionamento comigo. Eu entendi que tinha sido um livramento, em que eu devia ali estar viva a Ele, e o que eu poderia fazer era estar indo à igreja e estar ali ouvindo sobre Ele, e tá tudo bem. Mas não era isso que Deus tinha para minha vida. E com isso, naquele dia no culto, né, sentei, ouvi essa voz, em que não era o pastor falando, sentei e tive ali a lembrança exatamente do que eu contei aqui agora, de eu acordando do coma. Enquanto eu via essa cena, né, essa lembrança que vinha na minha mente, mas era uma lembrança, uma coisa muito clara, que era como se eu de fato estivesse ali assistindo, estivesse vivenciando aquilo. E eu peguei, na minha cabeça já não era aquela voz audível, mas era ali como se fosse, né, um fundo musical, algo ali me narrando, e vinha falando: nesse momento eu estou te tirando do coma espiritual em que você esteve por todos esses anos. E eu olhava pro meu esposo, tipo assim, você tá vendo o que eu tô vendo? E eu olhava pra cara dele, ele olhando pro pastor de forma normal, e eu olhava assim pra igreja, ao mesmo tempo que nesse momento eu olhava pra igreja e via que tinha outras pessoas ali a não ser eu. Quando eu olhava pra frente, era como se toda a igreja se esvaziasse, e eu só conseguia perceber que tinha assim o meu esposo, porque ele estava ali realmente do meu lado, mas eu estava numa fileira na ponta em que não tinha ninguém assim, né, colado aqui comigo, tinha um intervalo. Então era como se todo mundo ali não estivesse, era algo ali direcionado para mim, era como se o pastor estivesse falando comigo, era como se não existisse mais ninguém, só eu ali naquela igreja. E assim foi, o pastor falando, e aí eu olhei para o pastor, consegui prestar atenção ainda no que o pastor estava falando alguns minutos, e daqui a pouco o pastor falava uma outra palavra, era como se aquela palavra fosse uma palavra-chave que ele falava, e me vinha um pensamento sobre a minha vida. E novamente me vinha uma cena do que eu passei, e aquela voz narrando, né? Só que não era uma voz, nesse momento não era uma voz audível. Era como se fosse ali o meu interior, né, projetando uma narrativa e me explicando por que eu ter vivido. E assim, muito claro, né, nesse momento, vinha trechos da minha vida e me falava: eu te fiz para poder pregar o Evangelho, eu te criei para poder falar de mim para as nações, eu te criei para ser testemunho vivo, eu não te criei para ficar sentada na igreja simplesmente vendo e ouvindo as pregações. E aí naquele momento
eu comecei a ficar assim, já meio que, o que tá acontecendo comigo? Eu não sabia o que estava se passando, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Porque era algo assim muito profundo, muito intenso. Eu não estava dormindo, eu não estava sonhando. Eu tinha total noção do que onde eu estava. Eu sabia do que eu estava passando, mas era uma sensação muito diferente, algo que eu nunca tinha vivido. E aí com isso, o pastor foi pregando e continuou, né? E nessas ministrações que vieram no meu interior, veio muito forte o meu avô. E nisso que me veio, né, uma foto que eu tenho com meu avô, porque eu não tenho lembranças com o meu avô, porque quando ele veio a falecer eu tinha 2 anos, então assim, e ele morava em Minas, eu morava no Rio, então não tínhamos um convívio. Eu conheci o meu avô apenas uma vez, só tive uma viagem que tive contato com ele. Então, eu lembro dessa foto que eu tenho com meu avô me segurando, e aquela narração, né, vindo na minha mente, de que eu escolhi você para seguir o chamado que eu comecei na vida do seu avô. Eu vou te fazer dar seguimento a tudo que ele começou. Toda a herança dele, não somente a herança, né, física, a herança material, mas toda a herança espiritual, eu vou trazer sobre uma porção dobrada para sua vida. E aí eu ficava naquele momento, assim, ouvindo, eu não conseguia nem pensar, porque eram tantas coisas que estavam vindo na minha mente, eram tantas lembranças, e vinham situações de coisas que eu havia passado, e como se fosse uma explicação de por que de eu ter vivido aquilo, de por que de eu ter passado, situações que eu vivi e vinha a explicação de que foram situações que eu escolhi viver, que não era para eu ter vivido, situações que era para, de acordo com a minha escolha, terem sido feitas de outra forma, situações que já eram para ter acontecido na minha vida, mas que não aconteceram ainda, porque eu não estava no plano ali, no centro, na vontade de Deus. E vinha orientações de que eu precisava me dedicar à palavra, de que tinha acabado o meu tempo de ficar adormecida apenas ali ouvindo e esquentando um banco. Era momento de eu realmente agir, de eu estudar a palavra, de eu conhecer Deus, de eu buscar ter uma intimidade com Ele. E eu saí daquele culto, falei com meu esposo o que tinha acontecido. Falei, né, com o pastor também. Deus me colocou assim, antes do culto terminar, ele falou: procure o pastor, fale com ele do que aconteceu de forma breve, que você hoje teve um encontro comigo, porque isso vai ser um testemunho futuro, né, de coisas que vão acontecer e vão fazer ligação a esse dia. E assim, mesmo sem entender, mas eu sabia que não era algo natural que estava acontecendo na minha vida. Então, tudo que vinha ali para eu poder estar fazendo, eu me colocava a fazer, eu obedecia, eu fazia. E assim eu passei, né, 3 dias nesse momento, assim, profundo com Deus, em que eu não conseguia mais viver ali o meu dia. Era como se fosse um dia de imersão, onde eu só conseguia ter lembranças e instruções e discernimentos e algo assim muito profundo. Eu andava pela rua, eu olhava para as pessoas, eu não enxergava ali o mundo espiritual por si, mas eu conseguia enxergar o estado em que a pessoa se encontrava. Por exemplo, eu olhava para a pessoa, eu não conseguia ver assim a fisionomia dela, mas eu via ou uma questão assim de felicidade, ou uma questão ali de sofrimento. Eu conseguia ver como se ela tivesse ali, a postura dela era diferente. Eu não conseguia ver a pessoa, eu via como a postura da pessoa que estava cansada, que estava sobrecarregada, que estava aquela coisa assim. Então, era como se aquele filme, né? Que o cara olha para as mulheres e enxerga o interior delas. Eu estava exatamente assim. E eu estava numa situação que eu não estava sabendo lidar com o que estava tudo acontecendo, que eu andava na rua, eu só olhava para o chão, que eu não queria olhar para as pessoas, porque eu não conseguia ter discernimento de tanta coisa que eu estava enxergando, de tanta coisa que eu conseguia ouvir. E aí eu olhava para as pessoas, quando eu olhava e fazia conexão com elas, assim, de olhar olho no olho, e aí me vinha ali como se fosse um diagnóstico da pessoa, me vinha falando
tudo que aquela pessoa estava passando, me vinha palavras para falar com aquela pessoa, e eu ficava assim, Senhor, eu não consigo. E aí eu ficava meio assim atordoada. E aí eu falei assim, Deus, eu não consigo. Eu não tenho estrutura para vivenciar isso. Eu tenho 29 anos de frequentadora de igreja, porém eu não sei nada. Eu não conheço nada da tua palavra. Tudo que eu sei são aquelas coisas gravadas de escolinha dominical e que eu ainda participei, eu ainda tinha, né, uma troca. Digamos que assim, eu não estive esse tempo todo, né, na igreja de forma engessada. Vamos colocar que acho que a minha questão assim espiritual mesmo ficou ali adormecida a partir dos meus 8 anos. Eu tive momentos em que eu ia como criança ali ativa, eu gostava de evangelizar, de falar, eu gostava de ensinar das historinhas, mas para mim não era algo ali realmente que eu tinha entendimento do que eu estava fazendo. Era como se fosse algo divertido, uma brincadeira e tudo mais. Então, a partir do momento, né, em que eu tive conhecimento do que eu estava fazendo, aquilo já se passou a ser algo engessado, já era algo totalmente sem intuito, sem motivação. Eu fazia por fazer. Então, o que eu sabia de Deus era que ele havia aberto o mar, as histórias, né? Que Davi tinha derrubado um Golias, que Deus mandou Jesus, que morreu no nosso lugar. Era isso que eu sabia. Eu não sabia nada mais profundo. Eu não sabia, assim, não entendia, né, o favor de Deus. Eu sabia que Deus era uma pessoa que castigava quem não era correto com ele, porque eu tinha esse entendimento ali do Antigo Testamento, né, de um Deus que ele era ali justo e fiel, e aí o que ele falava ele cumpria, e quem não fizesse o que ele queria, ele descia a chalapada. Era assim que eu pensava. Tudo que Deus já havia me falado para fazer, naquele momento em que eu estava em imersão com ele, eu vinha escrever no papel. Então eu coloquei estudar mais da palavra, fazer o rema, me mudar definitivo para Campo Grande. E aí eu peguei aquela folhinha e falei, bem, tá tudo listadinho aqui, vamos começar a fazer. E eu estava naquele momento de busca de falar com Deus, em que eu estava ali disposta a fazer cumprir ao que Deus estava me ordenando. Teve uma situação em que veio muito clara na minha mente de uma pessoa que eu deveria fazer, e naquele momento de impulsão, eu não sabia ao certo onde aquela pessoa morava para eu ir atrás dela. E aí eu peguei, falei com meu esposo, falei, eu preciso ir lá falar com essa pessoa. E aí o meu esposo, ouvindo aquilo tudo, ele falou assim, não, mas calma, respira. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Isso daí você vai provocar uma guerra. E aí eu falei, pô, não consegui com meu esposo, vou tentar com os meus pais. Falei, minha mãe me falou a mesma coisa. Não é assim não e tal. Só que eu estava até o momento só ouvindo a voz de Deus, só tendo direcionamento do que era ou não para fazer. Eu já estava assim, com tudo certo, vou parar de trabalhar hoje, vou fazer as coisas, já estava tudo certo. Já tinha programado, né, falar que eu não iria mais estar trabalhando. Eu estava disposta a cumprir o que Deus tinha me colocado para fazer. E aí veio essa situação em que eu me senti frustrada, porque depois que eu parei para poder ver o que eu iria fazer, eu vi que de fato não era algo que Deus estava me instruindo a fazer. E aí eu peguei aquela folhinha e falei, bem, se isso daqui não era Deus me mandando fazer, sair do meu trabalho também pode não ser Deus me mandando fazer. Fazer tudo isso daqui que eu escrevi que eu preciso fazer, pode não ser Deus. Eu não sei qual é a voz dele. E aí eu peguei aquela minha folhinha com tudo que eu havia anotado, dobrei e guardei. Isso foi no mês de julho. Passaram-se meses, chegou o final do ano. E aí aquele momento, né, em que a gente dá a faxina, a arrumação, o trabalho que eu estava atualmente tinha um recesso, né, do Natal até o dia 10 de janeiro. Então foi aquele período que eu peguei a casa para arrumar, fui limpar tudo, e aí eu me deparei com essa folhinha dobrada. E no momento em que eu abri essa folhinha, me veio ali no meu espírito: até quando você vai adiar os planos que eu tenho para sua vida? Eu já não estou há muito tempo esperando por você. E naquele momento assim eu congelei
e eu me lancei em oração e falei: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é a sua voz. Eu não te conheço. Eu iria fazer uma situação totalmente errada, em que não era o Senhor falando comigo. Eu não sei discernir a sua voz, eu não sei separar os meus pensamentos e eu não sei o que é ali seta de Satanás na minha vida para me fazer errar e me fazer me perder no meu propósito. E aí aquela voz pegou e me lembrou novamente do Rema e falou: você precisa estar num lugar onde você vai aprender sobre mim. E eu preciso que seja algo acelerado. Não dá para você ficar aprendendo em cultos, porque isso vai levar muito tempo. Eu preciso que você aprenda sobre mim, sobre os meus princípios, que você tenha uma intimidade comigo para poder discernir a minha voz. E eu me levantei naquele momento da minha faxina, conversei com o meu marido e falei: amor, é chegado o momento da gente poder agir com tudo isso. E se você gostou de acompanhar até esse trecho do meu testemunho, te espero ali no próximo capítulo para a gente dar sequência a essa série. Até mais! Se você gostou desse vídeo, encaminhe ele para alguém, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Te espero no próximo vídeo. Tchau!